Eu estou no Nigiri Sushi Bar e mostro a exposição do artista plástico Rômulo Bruzzi. Rômulo, falecido precocemente aos 30 anos de idade, deixou uma produção vasta, múltipla e muito madura. Eu converso com Higina Bruzzi, com a arquiteta Higina Bruzzi e também tia do Rômulo, que acompanhou a produção desde criança. É isso, Higina? Verdade. Como é que surgiu a arte na vida do Rômulo? Olha, o Rômulo sempre foi muito inquieto. E quando percebi essa inquietude dele, eu tinha uma amiga que tinha um curso de cerâmica para crianças. E então eu recomendei à mãe que colocasse, ela tinha muita sensibilidade, trabalhava muito com a criatividade, explorava a criatividade infantil, que colocasse, porque era onde ele poderia se expressar, né, e explodir. Como ele explodia, às vezes, em peças, com a Terezinha Veiga, que depois abriu uma escola chamada Passaredo. Mas ela começou no fundo de quintal da casa dela, e muitas vezes o Rômulo, naquela explosão, naquela exaltação da viagem ao homem à lua, da tecnologia dos anos 60, 70, ele fazia uma nave e tinha tanto prazer que ele jogava a cerâmica para cima e ela espatifava toda. 1000 pedaços, e ele não se importava, porque o importante para ele era o processo de criação. Então, desde criança ele já pintava o 7? Desde criança ele pintava o 7, o 27, que está aqui representado, talvez seja uma memória desse 7 que ele pintava desde criança. Naves espaciais, navios, madonas, às vezes formas abstratas. O que faz parte da produção do Rômulo? São desenhos? O Rômulo deixou uma produção muito diversificada, o que faz muitas pessoas, muitos críticos, consideraram ainda imaturo, precoce, e não ter encontrado o seu caminho, não ter tido tempo de encontrar o seu caminho próprio como artista plástico. Eu penso diferente, acho que ele explorou várias linguagens, e muito bem. Alito, o desenho, inicialmente, a monotipia, mas o sonho dele era a pintura. E um outro sonho que eu presenciei o nascimento, que foi o de ser cenógrafo. Pois é, ele foi um cenógrafo, inclusive um cenógrafo reconhecido. Conta essa historinha pra gente. Olha, isso aí aconteceu quando a gente assistia ao Carmen com Filtro 2, do Gerald Thomas, em São Paulo. Ele me disse: Higina, um dia ainda vou ser cenógrafo. E era um cenário maravilhoso da Jacqueline Thomas, e mais tarde, eu não estava presente, ele ganhou o prêmio com álbum de família, cenógrafo do álbum de família a peça do Nelson Rodrigues, da peça dirigida por Eide Ribeiro, e com o Grupo Galpão. É um cenário minimalista e expressionista ao mesmo tempo, magnífico, absolutamente rigoroso, que deixou muito cenógrafo conceituado para trás, né? E ele conseguiu arrebatar o prêmio com esse cenário extremamente simples e ao mesmo tempo sofisticado em termos de ideia. Ele ganhou o prêmio Cauê em 90, foi isso? Exatamente, o prêmio Cauê em 90. E esse prêmio, pelo cenário, muito elogiado pelo diretor da peça, o Eide Ribeiro, que também elogiou o esforço, porque foram panos e panos, metros e metros de panos pintados de preto, de murim pintado de preto. Né? Ele usou tudo preto, com as figuras iluminadas em níveis diferentes. Eu só vi em fotografia, mas as notícias que eu tive foram maravilhosas. Ele também está nesse livro, Um Século de História das Artes Plásticas em Belo Horizonte, é isso? Exatamente. Isso aí foi a exposição referente aos artistas plásticos da década de 80. Né? Ele entrou como jovem artista, e
me parece como um pouco como neo-vanguarda, como uma pós-neo-vanguarda. Essa exposição aqui no Nigiri, Gina, para encerrar, porque nosso tempo é curto, fica até quando e quais os projetos? Tem algum projeto para 99? Ela deve ficar até o dia 7 de janeiro. Existe projeto, sim. Existe um projeto de mostra dos desenhos do Rômulo. E a primeira fase dele? Exatamente, a primeira fase dele. Então, existe esse projeto e a exposição está aberta à visitação até o dia 7 de janeiro. Fica aí a dica do Espaço VIP. Vocês podem também acessar a obra do Rômulo no endereço http://www.joenet.com.br/user/Arbruse.